A Gene quer se destacar de alguma forma por alguma coisa ali dentro da fazenda, especialmente algo que ela não é, né? Chega a ser bem cansativo ela passar dias chorando porque ninguém liga para ela, e aí depois de uma punição que a casa levou, ela simplesmente perder a cabeça. E sabem o que mais? É muita vergonha alheia que até a Bia se pronunciou. Vamos explicar isso melhor para você. Nesse vídeo aqui, a gente te contou sobre a dinâmica do apontamento. E nesse outro aí, que o clima pesou dentro da casa. E aí, as coisas esquentaram depois de tudo isso. Quem começou a provocação foi a Gene, que tratou de mandar vários deboches para Jaqueline. E tudo porque a Gene disse que a Jaqueline tinha acordado tarde. E não é bem assim, tá? Porque a Jaqueline tem as tarefas dela para fazer de manhã. A Gene quis saber se a Jaqueline ia se esconder na casinha da árvore. E a Jaqueline disse que ela dorme aonde ela quiser. E a Gene então disse que a Jaqueline não aguenta o rojão. Tarde, Jennifer. Vai lá se esconder Já atrás deu dos seu show outros. da tarde? Vai lá, não aguenta, Fiscal né? de sono. Não aguenta, Fiscal... não. Eu aguento sim, porque você acha o quê? E aí, a Jaqueline tentou explicar, mas a Gene não quis saber de nada. Aliás, ela aumentou o deboche e partiu para baixaria. Não no nível da Cariúcha, obviamente, mas uma baixaria de qualquer forma. Porque há de se convir, Gene nem de longe é o melhor exemplo de mãe, né? Aliás, a Bia falou muito sobre isso. Ela gritou para Jaqueline que a Jaqueline era uma vergonha para a classe das mulheres e das mães do Brasil. Você é uma vergonha para a classe de mulheres e mães desse Brasil. Enquanto isso, a Simeone disse que ia dar logo na cara e depois ia aceitar a expulsão. Planta a mão e fala, aceita a expulsão, aceito perder meu cachê, mas eu planto a mão. O que tá faltando então, Simeone, para você dar na cara da Jaqueline? A Gene disse que a Jaqueline é só uma menina mimada que tá acostumada a ser servida e a se fazer de coitadinha. Imagina se a Gene não estivesse fazendo a mesma coisa. Ela é uma mimada, ela é muito simulada. O grupão tá realmente se perdendo por coisas bem simples. Eles querem arrumar barraco para algo que não precisa de barraco. E essas coisas podem guardar para a formação da roça, porque rende muito mais lá. E o Black, ele tá querendo o quê? Eu juro que ele poderia se sair muito melhor se ele mudasse o jeito dele. Mas ele tá se perdendo fácil por causa do grupão e por um ódio inexplicável que ele tem pela Jaqueline. Ok, o santo não bateu entre eles, mas isso não é razão para dizer que a Jaqueline feriu pessoas. Ah, mas é porque todos estavam me oprimindo e falando alto comigo. Não, mas você tem que se... Aliás, foi o Black quem disse pra Alicia se desculpar com a Nádia para evitar sofrer as consequências de algum poder que ela tem com o poder da chama. Vai pedir desculpa, resolve tudo. E o Lucas disse que o público certamente não tá gostando de ver os homens partindo em bando pra cima da Jaqueline e apontando o dedo pra ela. E nisso, o Lucas tá completamente certo. As pessoas não concordaram tipo assim, de vir os marmanjos pra cima, sabe? A Nádia aproveitou para dizer que o Chay só cresce pra cima de mulheres. Ai, né? Ele só cresce pra cima de mulher mesmo. E eles acertaram que logo haverá um embate entre o Chay e o Tonzão. E falta pouco para isso acontecer mesmo, porque os dois batem muito de frente. E como tem a formação da roça hoje à noite, a Simeone já diz que o André pode indicar a Cariúcha, que a Cariúcha não sai. Se você fosse o público lá de fora, eu também Vendo como público. Eu tirei a Jaqueline. E a própria tem a convicção de que o André irá indicá-la para a roça. Mas não é bem isso que a gente está sabendo aí pelas falas do André. O André ainda não verbalizou quem ele vai indicar e aparentemente ele só vai fazer isso na hora.
Não esqueçam que na semana passada ele votou no Radamés enquanto todos votavam no Lucas e no Laranja Podre. E não esqueçam que as coisas nem sempre podem ser como elas aparentam, né? Vejam que a Jaqueline se desculpou com o Radamés depois. Não que isso vá mudar o voto dele, que provavelmente também vai ser nela. Mas vai que alguma coisa muda ali de última hora, não custa tentar. Eu sou humana para reconhecer os meus erros e quando eu errar, eu chamar a pessoa para conversar e tudo mais. O Black não tentou a mesma coisa com a Alícia pedindo desculpa pra Nádia? E por conta da nova regra imposta pelo grupão, a de que só tem comida pra eles e que quem quisesse comer teria que cozinhar, o Chay acabou sendo sensato quando ele comentou com a Alícia que as meninas do grupão vão perder a razão por causa dessa atitude de negar comida para o grupinho. Elas vão acabar perdendo a razão delas também, cara. Tipo, ai, não vamos deixar comer, ai, não sei o quê. E eu pelo menos não concordo com isso. Seja como for, eles já estão se planejando para o Resta 1. A Cariúcha quer que o Henrique salve ela caso ela não vá para a roça por indicação. O combinado é ele salvar a Simeone salvar a Gene salva a Cariúcha e ela salva o Radamés. E Henrique concordou com esse combinado. Mas uma coisa é combinar, outra coisa é a realidade. Simeone, eu puxo a Simeone puxa a Jenny, porque pode querer votar a Jenny. Aí eu vou mandar a Jenny te puxar e você puxa o Radamés. Enquanto isso, o Black disse que foi bem pesado a Cariúcha chamar a Raquel de vadia. Mas ele disse que não vai se desculpar com a Jaqueline de maneira nenhuma e que não cometeu nenhum crime. Não cometeu de fato nenhum crime, mas também assumiu o risco de perder o público que ele tem. Se ele for eliminado, não reclame depois, tá? Com ele, eu não vou assumir a culpa de um crime que eu não cometi, irmão. Não vou pedir desculpa pra porra de ninguém. Não vou, não fiz nada. Mas ainda bem que ele sabe que se ele sair por causa disso, ele sai de cabeça erguida. Não duvido. E se for pra sair, eu vou sair de cabeça erguida. Mas é de se pensar se esse Black da Fazenda é o Black de verdade, diferente daquele Black lá do BBB. Às vezes me parece que ele tá querendo se convencer disso, mas que as coisas não são bem assim. E o pior de tudo é que a Cariúcha nem sabia como justificar o porquê que ela disse que a Raquel é uma vadia. Ela disse que a mãe dela chamava todo mundo de vadia, que era uma abreviação do verbo vadiar no sentido de não fazer nada. Mas não dá pra comparar as coisas, né, Cariúcha? A Cariúcha chamou a Raquel de vadia no sentido de vadia, de mulher da vida mesmo. Ela falou para ofender. E não é a falta de estudo que a Cariúcha pode alegar. A Cariúcha sabe muito bem a diferença entre os tons das palavras e a forma como aplicá-lo. Ela tanto sabe disso que ela passou o dia inteiro repetindo a mesma história para quem quisesse ouvir sobre o jogo da discórdia em que ela chamou a Raquel de vadia. Raquel é a vadia dele. Enquanto isso, Gene e Simeone criticaram a Cheira dizendo que ela bate as portas de propósito e dizem que é feio para uma mulher de 50 anos fazer isso. Aí ela virou e falou assim, tá precisando de alguma coisa, WL? Ele não, só precisa parar de bater a porta. Mas a Cariúcha querer ser uma Dercy Gonçalves sem nenhuma graça tá ok, né? Ela ainda diz que uma mulher de 50 anos tá se comportando como uma menina. Uma mulher velha, jornalista, ficar jogando piadinha e se comportar como uma criança. E a Cariúcha é o quê, hein, gente? Ela é uma menina de 15 anos, por acaso? Acorda, mulher, você também já tá caminhando pra meia-idade. Isso se você já chegou lá e não tá mentindo a sua idade. Ela volta a insistir que não vai mais cozinhar pra ninguém do grupinho e que ela não é empregada de ninguém e nem precisa ser, aliás. Ela passou o dia inteiro repetindo a mesma coisa, mas não mudou o disco. Entendeu? Mas eu não sou empregada de ninguém pra ficar cozinhando pra elas, não. E aí, a Simeone insinuou que a Raquel disse que o cuspe da Cariúcha poderia conter alguma doença. Você tá tretando com a favelada que tem doença? Segundo você, tem doença. E quem viu lá a dinâmica do jogo da discórdia, viu que a Raquel não disse isso. Ela disse pra Cariúcha não cuspir porque poderia ser expulsa por causa disso. E vocês
já perceberam que a Cariúcha tenta a todo tempo inverter qualquer coisa a favor dela. Ela fez isso no jogo da discórdia, ela fez isso sobre as falas da Raquel também. E ela acha que ela consegue enganar o público dessa maneira. Só que assim, não tem como, né, gente? A gente tá assistindo isso todo o tempo e comentando isso com vocês. E ainda meteram o André no meio, dizendo que ele é um pau mandado da Raquel. E o André é um pau mandado dela. Mas vocês sabem o que eu acho engraçado? É que eles realmente não se enxergam mesmo tendo um monte de espelho ali. Eles brincam com o jeito delicado do Lucas, insinuando que ele é gay, e a auto-intitulada mãe das gays ri, que se diverte com essas insinuações. Eu juro que eu não sei onde que as gays veem essa mulher como ícone. Pra mim ela é só um meme e que vai sair queimada de lá na fazenda pior do que o meme que ela foi. Boba! 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 Bobona! Bobona! Malcriada! Malcriada! E mais, vejam um lado positivo. A carreira dela acaba fácil depois da Fazenda. E bem que a Jojo avisou. Eu avisei. Que tiro foi esse? Pá! Enquanto isso, a Simeone quer a toda hora vender a ideia de que ela é classuda. Mas ela não é nada, né, gente? A gente tá vendo, ela tá gritando por sexo toda hora dizendo que são os hormônios, mas ela ainda tá se controlando pra não se rebaixar. Ai, gente, tô querendo tanto. Mas direcionar essa energia para algo positivo, ela não faz. Ela pode ser bem fria e calculista. Mas isso até agora só tá fazendo ela se sair como forçada mesmo. Ela tá tentando, mas ainda falta muito arroz com feijão para ela chegar ao nível da Raquel. Mas a especulação sobre a roça continua. Jenny acha que vai pra roça por causa dos poderes da chama e a Cariúcha acha que André vai indicá-la. E a Jenny diz que se sair vai estar feliz da vida porque ela fez um jogo limpo. A Bia, né, pode falar muito bem sobre isso. A gente viu o jogo dela e a limpeza dele. Eu tô jogando, se eu sair, eu vou sair feliz da vida com a certeza de que eu fiz tudo que eu podia, dei o melhor de mim, fui eu. E no fim, eles apostam que a Raquel não vai pra roça. E aí, realmente não tem como saber, porque depende de quem vai ser o segundo roceiro. E aí, as coisas vão se direcionar a partir do Resta 1. Enquanto isso, André disse que os paioleiros e os crias tentam se complementar de alguma forma, mesmo eles sendo adversários em algum ponto. E agora, principalmente, com a fusão do grupo explosivo, do paiol. E a Jaqueline finalmente entendeu que o Black se contradisse, porque ele entrou com o discurso e tá fazendo outra coisa. Do dia que ele chegou aqui, ele pregou alguma coisa e ontem ele fez tudo que ele pregava? Jaque, ele é profissional do jogo, ele sabe o que ele tá fazendo. E o Black, que estava a alguns metros de distância dessa conversa lá no Ofurô, disse que a Jaqueline usa as palavras com malícia e maldade, mas passa pano para as mesmas atitudes do Yuri. A malícia, a maldade em utilizar as palavras. E no quarto, Tonzão descobriu que alguém aconselhou Henrique a não andar com eles porque é muita queimação de filme. Exaltado, ele disse que isso era preconceito. Tô te falando que eles são preconceituosos. Estou falando pra vocês. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Bom, a pessoa que disse isso pro Henrique tá lá do lado deles. Inclusive, eles mesmos chamaram ela pro grupão deles. Se você tá curioso aí pra saber quem é, foi a Simeone. E a Cariúcha faz pouco caso do Sander e dos remédios que ele toma pra dormir. Essa é a mãe das gays, né? Essa. Aonde é que ela é a mãe das gays? Eu quero saber. Pirada é o Sander que toma remédio. E por falar no Sander, ele disse que a Jaqueline tinha comprado o diploma dela porque ela não entendeu a diferença das palavras afinidade e finidade. Meu Deus, comprou o diploma, não é possível. Aí depois ele se desculpa por causa disso. E ainda rolou uma reclamação da Nádia pra alguém que olhou pra ela com um rabo de olho. Olhou de banda pra ver se estava junto. E aí, durante a madrugada, a Raquel volta a dizer sobre o comportamento de manada que o pessoal dos crias tem. E sobre o comportamento de alguns ali, a Márcia Furreca repete que o Henrique tá apaixonado pela Cariúcha. Você também tem a mesma opinião que nós. De quê? Do docinho da Cariúcha. Do docinho da Cariúcha.
Detalhe é que ele tem uma namorada há 8 anos e ela se pronunciou após um comentário de um fã sobre as atitudes dele no jogo. Ela disse que quem decide é ela. Se ele já age assim namorando com alguém, imagina se ele fosse solteiro mesmo. Eu vou tirar isso aqui, senão eu vou... Top. As coisas seriam bem complicadas para ele. E como é o dia da formação da roça, as especulações já começaram forte. Jaqueline foi falar com WL, pedindo para ele não votar nela por causa deles já se conhecerem aqui de fora e que não é justo ele votar nela só por causa do grupo. E aí, o WL decidiu que não vai votar na Jaqueline, uma vez que o seu voto não fará nenhuma diferença mesmo. Conversei com a Jaque, falei com ela. Eu acho que eu não vou votar nela. E olha que numa dessas pode sim fazer uma grande diferença. E o Laranja Podre diz que já tem o discurso dele na ponta da língua e pronto se ele for indicado pelo André. Ele vai atacar a Raquel e dizer que ela ofende os marginalizados, porque os outros podem formar grupos que não é um problema, mas se eles fizerem isso é mau caratismo. Então quando é contra os cria, a gente é marginalizado, a gente é mau caráter, a gente é antiético, a gente é perseguido, a gente é opressor, entendeu? E ele ainda ameaça o Lucas, afirmando que quando a Cariúcha contar o segredo dele, ele vai ser eliminado com força, porque é isso que o Brasil quer assistir. E a hora que a Cariúcha acabar contigo, tu sai do jogo, que é só isso que o nego quer ver lá fora. Alguém conta pro Laranja Podre que a Fazenda não é BBB? E mesmo se fosse, não é assim que funciona? E o André ainda não decidiu quem ele vai mandar pra roça. Ele quer alguém que seja ruim de prova e que seja flutuante. Já a Cheira diz que ele precisa aproveitar o protagonismo fresco de alguém para não parecer que ele arregou. Acho que tem que aproveitar a onda. Durante a semana aquela pessoa foi exercer um protagonismo negativo na casa. Seja como for, o André ainda não revela em quem ele irá indicar. A gente aposta que ele vai na Lili, que aparentemente é bastante fraca. Ele tem dúvidas de colocar o Laranja Podre porque ele pode tirar a chance do fazendeiro da Jaqueline. Ela seria desproporcional nesse momento botar alguém do grupão para disputar com a Jaque. Ao menos a Cariúcha já percebeu isso também e continua jogando a carga dela pra cima da Raquel, a quem ela chama de Patricinha Bruxa. Ele não tem nada contra mim, mas acontece que aquela Patricinha dele... Eles acreditam que a Cariúcha será a indicada por André. A casa votará na Jaqueline e ela puxará o Laranja Podre da baia. A dúvida seria o Resta 1. E aí, o Laranja Podre já prometeu que se ele voltar fazendeiro, ele vai matar a cobra que quer destruí-lo. E antes que você pense que é a Raquel, não é. A cobra é a Simeone. Simeone tá de maldade com nós, sim, mas a Cariúcha também vai na dela. Ele pretende indicá-la pra roça e diz que ela tá querendo tirar a Lili, o Yuri e o WL dos cria. E a Márcia Furreca, como sempre, seguindo a manada. A cara dela, né, gente? Ela disse que votará com o grupão. Vocês vão votar em quem? Quem? Vai na Jaque, então. Então se todo mundo for, beleza? Mas se o grupão se acha certo e que vai conseguir eliminar a Raquel, veja que ela ganhou a torcida de uma das maiores peoas que já passaram pela Fazenda, a Jojo. Jojo tá torcendo pra Raquel, com certeza. Raquel é maravilhosa. Tô adorando. Vai ser difícil pra Cariúcha, pro Laranja Podre, conseguirem destruir a Raquel. E o que esperar da formação da roça de hoje à noite? O André ainda não disse quem ele vai indicar, mas é provável que ele vá em alguém que não tenha tantas chances de voltar como fazendeiro. E aí sobra a Lili ou outra planta que ele considerar no jogo. A casa inteira vai na Jaqueline, a menos que ela esteja imunizada. Ao menos o grupão também vai nela, o que é bastante previsível. A puxada da baia vai depender. A Jaqueline não vai puxar a Raquel e o WL, sobrando apenas a Alícia e o Laranja Podre. Se ela for esperta, ela vai puxar a Alícia. Agora, se ela for no ranço mesmo, ela puxa o Laranja Podre. Cara, desculpa, você vai botar o Laranja, vai perder a competição.
Vai lá pra votação popular, desculpa, é a minha opinião. No Resta 1, é mais do que certo que o grupão vai redirecionar o salvamento para jogar alguém do grupinho na roça. Mas não esqueçam que a Nádia tem o poder de fogo e ela vai dar um desses poderes de fogo para quem ela tem afinidade. Eu vou ver agora. Então eu acho que até você mais fácil você salvar pelo... O termômetro eu vou ver agora, porque se for depender... Um desses poderes é vetar alguém da prova do fazendeiro. E provavelmente vai ser alguém do grupão se for o laranja podre, por exemplo. Mas tem aquela carelada que a gente nunca sabe qual é. E tudo pode mudar nesses momentos, né, gente? Vocês conhecem como é a Fazenda.